Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Rosângela Villarreal. Ela é consultora de comunicação, cultura organizacional e fundadora do método Personal Branding 360, Rô Villarreal. Ela é jornalista com mais de 20 anos de experiência na área de comunicação de grandes empresas como a Oi, Losango, o Observatório da Comunicação Institucional e mais de 10 certificações na área em instituições como a San Jose State University, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral e a ESPM. Reconhecida por ajudar executivos a posicionarem as suas marcas de maneira autêntica e eficaz e empresas a fazerem parte do ranking das melhores empresas para se trabalhar, do GPTW, né? Em que conquistou o primeiro lugar na prática falar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E ela também é idealizadora do coletivo Colegiada de Empreendedores, né? Em parceria com o Sebrae, que fomenta o empreendedorismo em mais de 10 mil mulheres de todo o Brasil. Boa tarde, Rô. Posso chamar de Olá, Rô, né? pode sim. Que prazer estar aqui no Conexão Melhor Idade. Assim, acho que, nossa, é um projeto que eu já sigo, já admiro de longe. Você sabe que eu já acompanho o seu trabalho e mais do que necessário falar hoje em dia, né? E você estava lendo aí Uhum, meu currículo, eu estava pensando, ufa, muita coisa que a gente faz, né? Mas para que a gente faz tudo isso? Acho que o papo hoje vai ser bom. exatamente. Rô, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Rosângela Villarreal, no caso, sobre como você começou, no jornalismo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, você falou aí dos mais de 20 anos, né? Porque eu tenho, na verdade, 20 anos em alguns meses, porque eu completei 20 anos, estou completando 20 anos, na verdade, eu tenho 20 anos em 3 dias, nem meses. Uhum, Desde que eu atuo com comunicação, né? E, assim, eu comecei no jornalismo porque, desde criança, eu queria ser jornalista. Uma vez até contei num post meu que a gente estava no pé de ameixa da casa de uma tia minha, e a minha prima uhum, mais velha, a gente falando sobre o futuro, o que você vai ser quando crescer, aquele papo de meninada. E aí eu disse que eu não sabia, e minha prima falou, por que você não faz jornalismo? Você fala uhum, bem, você se comunica, você gosta de ler. E eu falei, uma ideia. E ali nasceu assim, eu não sabia que a Lu, minha prima, estava plantando um sonho que veio se tornar realidade anos depois. Fiz uhum. faculdade de jornalismo, mas aí, Solange, assim, muitos amigos meus já iam para a redação de jornal naquela época, faziam um estágio mesmo na área, né, de impresso, que na época era bem forte, não era como hoje em dia de É. mídias digitais. Uhum, uhum. Mas eu já tinha um gosto muito grande por publicidade, por brand, enfim, por umas outras questões de comunicação que eu entendo que são questões aí que permeiam, que podem permear uma vida melhor para qualquer um de nós. E Uhum. aí eu segui por essa linha de comunicação organizacional, né? Logo que trabalhei em empresa, depois de agência. E aí estou aí até hoje, né? Trabalhei em empresa por 15 anos, 16 anos. Depois eu saí, abri minha própria empresa e hoje eu atendo, né, o B2B. Eu atendo grandes empresas aí, como você falou ali Uhum. quando você me apresentou, melhores empresas para se trabalhar. Eu vi que você ganhou vários prêmios já, né? Eu falei, Pois é, eu venho de uma época, né? Acho que assim, uhum, muitos que estão ouvindo vão entender, que estão vendo aqui. Eu vim de uma época que a comunicação era muito castigada, porque não era mensurável, né? Não era a época dos uhum, algoritmos, imagina, eles até é, existiam, mas não era dessa maneira, né? Então, eu estou com 45 agora, então a minha geração foi uma geração que sofreu para mensurar a comunicação. E como que a gente mensurava isso? Através de prêmio, através de títulos, né? Claro que a uhum, gente sabe que prêmio e título, se a gente só fala de prêmio e título por uma questão de vaidade, não é o caso. Mas prêmio e título para mensurar a comunicação,
prêmio, título, certificados para dizer, olha, eu estou preparada, a gente está se preparando enquanto coletivo para ter uma comunicação melhor, isso sim faz toda a diferença. Eu queria que você falasse, vamos entrar um pouquinho mais na idade, né, no fator idade, que hoje a gente discute mais, e eu acho isso maravilhoso, né, você falar muito mais sobre a idade, né, sobre esse avanço que é, né, você falar sobre o trabalhador, né, 40, 50 a mais, e queria saber quais são os benefícios que você acredita que a sua idade trouxe para a sua profissão e para o seu negócio? A idade, ela só trouxe benefício na minha vida em geral. Eu diria que só para minha coluna que ela não foi muito bem. Mas depois da pandemia, que eu engordei um pouquinho, então eu andei tendo umas dores assim na coluna, mas assim, em relação ao trabalho, principalmente eu que trabalho com comunicação, a gente trabalha com comunicação, né, Solange? Eu acho que, mas eu acho que vale para todo mundo, na verdade. Você acaba tendo um network maior. Né? Com a idade, você acaba fazendo o quê? Você tem mais tempo para construir relacionamentos, você tem mais tempo para construir sonhos, né? E para realizar esses sonhos. Então, assim, eu acredito que a questão de network, a questão de, naturalmente, de conhecimento, experiência, né? A gente sempre fala que com a idade vem as dores, mas também vem muito aprendizado, né? Muita maturidade emocional, ainda que eu acho que ainda falta, de vez em quando eu me pego, eita, tem que estar mais madura nisso aqui, né? A gente tem que estar se policiando, mas a idade trouxe mais autoconhecimento mesmo, né? E uma coisa que eu hoje que passou a ser um serviço meu, tá na minha prateleira, que é a questão do personal branding, né? A idade, ela traz o personal branding, ela te traz uma marca, é a Solange. É a Solange, que Solange? Não é Solange de uma empresa imensa, é necessariamente de uma Coca-Cola, de uma Starbucks, mas é a Solange do Conexão, Melhor Idade, é a Vila Real. Então, assim, eu acho que traz essa propriedade que a gente tem, né? Eu acho que isso pode ser um diferencial para a marca. Você tem profissionais 50 mais, 40 mais na sua equipe de trabalho? Tem? Tenho, com certeza. Na verdade, como que eu funciono hoje? Até porque hoje, principalmente que a gente está aqui nesse bate-papo, eu estou de nômade digital, né? Pelos próximos 3 meses. Eu estou rodando aí alguns países, porque meu namorado, ele corre, enfim, ele é corredor master, então eu vou estar trabalhando de longe. Mas não só por isso, a minha própria estrutura no Brasil, Solange, eu fico no Brasil num coworking, e a minha estrutura é sempre de parceiros. Eu tenho uma boa rede de parceiros e eu trabalho, sim, com vários profissionais. Não são funcionários fixos meus, mas são vários profissionais que trabalham comigo, que trabalham para os projetos que eu pego no mercado. Então, eu tenho, sim, eu vivo isso, eu tenho profissionais, eu tenho, inclusive, ex-chefe minha que trabalha aqui, que já está aposentada, que trabalha comigo hoje ali, e tem outras pessoas também que trabalham. Eu nunca coloco a idade como uma barreira, mas eu preciso entender se aquele trabalho, então, se eu pego um trabalho de cultura organizacional, eu preciso ter de pessoas que já passaram por dentro dessa vivência, né? Por essa experiência. Não pode ser um jornalista que só passou pela redação de jornal. Por quê? Porque para minha bagagem, porque eu preciso, para o trabalho que eu vou oferecer de Great Place to Work, das empresas fazerem um trabalho de cultura para entender o que os funcionários estão sentindo, como melhorar aquela relação empresa-funcionário, eu preciso de alguém que tenha calçado aquele sapato, entende, Solange? Então, geralmente, essas pessoas já começam o corte aí. Elas têm 40 a mais, geralmente. Quem já passou por empresa e decidiu ter uma carreira solo. Geralmente, não é, né? Não é uma regra. E eu acho, assim, que essa questão de ter profissionais assim, mais maduros mesmo na equipe e tal, ela serve muito também para orientar. Quando a gente tem uma empresa, quando a gente é empresário ou empreendedor, não sei se você tem essa sensação,
Mas eu tenho essa sensação, e por isso que eu fundei lá atrás o coletivo Colegiadas de Empreendedoras, é que a gente tem uma sensação que a gente está sozinho nesse barco, né? Que a gente está sozinha. E aí, aí eu montei o coletivo para colocar todo mundo na mesma página ali e entender, no caso, como fazer negócios. O meu coletivo é para ensinar a mulherada a precificar, ensinar as mulheres a desenvolver, porque todo mundo já sabe, já tem isso em si, mas desenvolver, saber dizer não, essa coisa toda. E que esbarra também na questão da idade. Que esbarra também na questão da idade. Depois de uma idade, a gente começa a agir assim, estão me chamando para esse trabalho, mesmo como freela ou como parceiro, ou no seu hub de negócios, eu vou fazer, porque eu já estou com 40, eu estou com 50, eu vou fazer, porque senão não vai aparecer nada. E não é por aí. Não é por aí. Realmente, se você gira, né, se você se movimenta, as coisas vão acontecer. Mas a gente não pode também aceitar, é a minha percepção, essas imposições de mercado, que você não pode fazer por causa da idade, né? Uma mulher não pode colocar uma saia mais curta por causa da idade. Não tem nada a ver isso, né? Então, assim, hoje na minha equipe eu entendo que essa maturidade, ela também me traga, por mais que eu já tenha também 45, se eu trago uma pessoa mais velha para a equipe, ela me traz essa coisa mais centrada. Por exemplo, eu sou muito workaholic. E aí, a pessoa que já está lá com seus 58, 60, já está freando um pouco mais. Isso traz o quê? Me inspira, isso traz realmente, assim, um equilíbrio, né, para a equipe, para o trabalho. Então, eu acho que a gente tem que falar mais de 50 mais, tem que falar mais de 40 mais. Você falou uma coisa bem interessante, que é a questão da intergeracionalidade, que ela pode ser tanto de jovens, entre jovens, e entre gerações, né? Porque você vê, você está falando de geração 40, 50, 60, né? E essa troca, eu acho bem interessante esse questionamento, né, entre as gerações. Então, você me diz... E só complementando o que você falou, né, que, em cima do que eu falei, porque é o seguinte, a gente, é importante de trabalhar com o pessoal mais novo também, eu também acho importante. Eles vão trazer um gás, uma energia para o negócio, vão trazer uma dinâmica diferente. Mas, assim, até onde a gente não precisa também estar equilibrando ali para ter conexões mais profundas, para ter conhecimentos mais profundos. Né? Hoje mesmo, antes aqui da entrevista, né? A gente estava batendo um papo, a gente estava falando de questões mais profundas. Então, esse equilíbrio intergeracional é bem fundamental hoje em dia. Sim, acho que em tudo, né? Não só no trabalho, como pessoal, né? É profissional e pessoal, né? Essas duas é uma troca, né? Acho que a troca é importante. Né? Eu acho que para as empresas contratarem profissionais acima de 50 anos é uma grande jogada, é uma jogada inteligente. Eu acho que tem que sair daquela, sabe, daquela coisa assim, é uma jogada só para aparecer, né? Não, a gente tem que começar a fazer as coisas porque as coisas são assim. A população brasileira está envelhecendo. A gente nunca, em outras gerações, quando a gente era criança, não tinha essa questão. Né? Eu lembro que minha tia de 40 anos era uma coroaça. Na minha cabeça, era uma velhinha quase. Assim, mudou e o país está envelhecendo, né? Como já acontecia com os outros países. Com países mais velhos que o nosso. Então, a gente tem que entender isso como uma inteligência mesmo de mercado para crescer e prosperar. Exatamente. Eu fico muito feliz quando eu entro num Instagram, num site de uma empresa, que ela tem lá uma página específica para o recrutamento de 50, 40 a mais, entendeu? Porque está dando chance a todos, né? E tem a possibilidade de você ter não só a interação, mas como a inteligência no todo da empresa, né? Isso é muito, muito bom, né? Isso é importante, né? A autoestima das pessoas, a autoestima profissional. Eu realmente não sei o que aconteceu com a autoestima profissional das pessoas, porque parece que as empresas começaram a mandar e você tem que ter o perfil que a empresa quer, tem que falar inglês, francês, japonês, e é isso que eu também trabalho com os meus clientes, que são grandes empresas. Assim, sabe, onde é que a gente entrou numa bolha
numa bolha que nem a gente sabe o que a gente está pedindo, né? Eu brinco com os meus clientes para me contratarem, eles têm que estar a fim de mudar, porque ou de seguir uma linha muito dessa de trocar o pneu com o carro andando. Foi assim até hoje, tudo bem, agora não é mais. Rô, e nessa área que você atua, nessa área de comunicação, é, como é que você vê o olhar voltado aos 50 a mais, 40 a mais? Eu Você acha acho que tem bem, espaço? eu acho que tem espaço, sabe por quê? Eu vejo assim as pessoas, os jornalistas, até os jornalistas não só corporativos, mas os jornalistas que já se aposentaram ou que Uhum, saíram das redações dos grandes jornais, eu vejo eles fazendo assim muitos programas no YouTube, vejo eles fazendo muitos textos como freela. Eu não uhum, sei, a minha percepção, e aí você também pode dar se a gente é da mesma área, ainda que eu atendo corporativo, mas e você tem uma gama maior aí de uhum, atuação, eu acho que na nossa área a questão da diversidade e inclusão, da flexibilidade, eu acho que ainda é melhor que muita área que eu tenho visto, tá? Quando a gente fala de áreas como TI, engenharia, que você não vê nem mulher que dirá assim, exato. 50 mais, É, sabe? Não sim. sei, assim. Eu vejo a nossa área ainda está nadando Uhum. não contra a maré, está nadando a favor. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que as outras áreas, acho que a área de comunicação, ela expandiu muito, melhorou muito, porque ela trabalha muito com inovação, né? Então, tudo, uma gama de coisas juntas, né? Tecnologia, inovação, né? Você tem que ter um olhar para frente enquanto jornalista, né? Agora, Exato. determinadas áreas, elas são muito mais segmentadas, né? E ainda tem muita coisa para mudar em transformação, né? Principalmente a área de engenharia, né? Acho que tem muita coisa ainda para melhorar, né? E que bom, sabe, que eles estão atentos a isso, e que bom que a gente Uhum, está falando nesse canal sobre isso, e que bom que outras pessoas falem sobre isso também, porque é exatamente. assim que a gente muda. A É, gente muda falando sobre o assunto, e não colocando exato, debaixo do tapete. exato, exatamente, Né? exatamente. Eu lembro que em 2018, que era 6 anos atrás, eram poucos as pessoas que falavam sobre melhor idade, né? E hoje você vê aí, você abre o Instagram, o Facebook, o próprio LinkedIn, você vê várias pessoas falando sobre o etarismo, né? É bem legal acompanhar, né, essa transformação, né? É muito legal você E é uma ver transformação essa forma. lenta, né, Sô? Não é uma transformação, infelizmente, da noite para o dia. É, Eu espero ainda ver muita coisa, mas, assim, é uma transformação lenta. Por isso que é. é tão importante, como você falou, quando você acessa uma mídia e tal, você vê que as pessoas têm um espaço para contratação de Uhum, 50 a mais. Isso é bem é, importante, a gente precisa falar disso. Ainda mais para o futuro, né? Que a gente está falando de um futuro que as aposentadorias também já mudaram. Então, exatamente. ainda tem isso, né? Que vem um fator E tem econômico outro, aí na jogada. Que até então a gente exatamente. está falando do psicológico, né? Do É, emocional. Mas e aí, o fator econômico, quando entra na jogada, né? Aí, exato, enfim, os remédios exatamente. caríssimos, como a gente tem, tudo. Complicado, né? É. Ô, Rô, eu queria que você deixasse um recado de tudo que a gente conversou, né? Um recadinho sobre o momento da Rô Vila Real, né? E um recadinho para quem tem 50, 40 a mais, Eu acho 60 a mais. que não, obrigada pelo espaço. Assim, o recado que eu dou é que as pessoas acreditem mais em si mesmas, acreditem que tudo que elas aprenderam, e eu falo muito isso no Personal Brand lá, que eu criei. E por que eu falo disso? Não é para vender um produto, um serviço, mas para vender uma ideia de que você pode pegar toda a sua experiência, até experiências que você entende como tristes ou como fracassadas, e colocar essas experiências todas no seu repertório. Cria um Uhum, repertório, né? Cria uma história sobre você, a sua história. Cria, não, escreve a sua história e lê essa história todo dia. E treina de frente ao espelho, e treina contando para os seus amigos.
para as pessoas ao seu redor, porque essa história é a sua história e ninguém vai roubar essa história de você. Então, assim, a minha dica é para os profissionais de 50 a mais ou de 40 a mais como eu, que continuem, mesmo que tenham vários nãos, que entendam. Você sabe que hoje eu tenho clientes que passam por isso, entendeu? Eu tenho certeza que eu não fui chamada para essa vaga por conta da minha idade. Eu tenho clientes de personal branding que passam por isso. E a dica sempre que eu dou para eles isso é um pré-julgamento. A gente acha, pode ser isso? Pode, mas pode também não ser. Então, vai a fundo. Querer saber, por exemplo, eu gostaria de entender melhor por que eu não fui no processo, não foi até o fim. Ouça o outro lado, e se o outro lado não fala, provoque para que fale. Porque o outro lado também precisa ouvir. Mesmo que invente uma desculpa, ele precisa se ouvir, percebe? Mas, assim, o outro lado precisa se ouvir, precisa entender, eu queria mais agilidade, eu queria sei lá o quê, que ele entende que o profissional de 50 a mais não vai ter. O que é uma bobagem, porque a idade não é barreira para nada. Acabei de falar o quê? Que eu estou rodando aí alguns lugares aí do mundo com o quê? Com um corredor master de 50 anos. Então, assim, ele tem um abdômen que muita gente de 20 não tem, gente. Então, o que eu quero dizer, e não por abdômen, mas pela saúde que ele tem. Então, assim, a gente está no outro momento, a minha dica é assim, se você é um líder de 50 anos, acompanhe o mercado, se desenvolva o tempo todo, porque também não dá para a gente parar, né? Porque senão a gente fica com aquela ideia estereotipada de que assim, a idade faz com que a pessoa não queira mudar. Não, a maturidade traz experiência. Traz sabedoria para todo mundo. Uma pessoa de 20 também, ela vai saber mais do que quando ela tinha 15 e por aí vai. Agora, sim, não dá para subestimar os profissionais, né, de 50 a mais. Se você também está numa equipe e tem um funcionário que é mais velho que você, a minha dica também é ouça. Dica número 1, né? Solange, da comunicação, né? Aproveite. Aproveite, ouça. Não menospreza uma coisa que a pessoa fala e você não começa a achar assim, tá com Alzheimer, tá com a memória assim, não julgue. Até porque se tiver, tem que se tratar. Assim, não julgue. Entenda que a pessoa às vezes trouxe aquele contexto, porque aquilo ali pode trazer algum ensinamento para quem está ouvindo, para quem está do outro lado da mesa. Exatamente. Muito obrigada por esse espacinho, né, aqui seu, essa dedicação, esse tempo seu aqui por conexão. E eu espero que todos tenham gostado e aproveitem um pouquinho dessa entrevista que vale a pena. Muito obrigada, Solange. Obrigada quem está ouvindo. E vamos lá, vamos fazer aquele trabalho que a gente faz lá no LinkedIn, né? Enfim, um trabalho que a gente faz nas mídias, que é falar mesmo. As pessoas, às vezes a gente reclama que só as coisas ruins estão sendo ouvidas. Será que as coisas boas estão sendo ditas ou estão ficando guardadinhas? Né? A gente precisa abrir essa caixa. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você, Rô. Um beijo. Beijo.